a bhean fuair fáil ar a bhart trúlam a bhí tí d'éisteacht dá me fia chuige iad ghar bhí a god chuine cumnamh an fada go bhfuaití an áil dá me chiar a dír chonair loveless luad a me ní fuitín ua go huaignach an rim chliamh na gros nordfacha as mór cáthas ní fuaití lá ar fáil gan bhan ná de hecht fáhuairim ná nuam na ngabhadh fan muir ná náir a sas go gcóin an cnocnar croch a giad ná nasrua sébe ní bheadh ré an uain a dáil ó táthar riamh áthar mar Chuki adchum bachwinid ban onerne ilvuinig ban o lisvin rabana inia olis liedrama
Mavachan the Vackling Suffolk Jording Bertha Fitzgerald's Park agus Missionisha Tree. Machan a rain go vachan machan the hatan nuas the gari. Mavachan is to the moon per fagne mi machan sigus ligus airi. The vachan fein ar ardis rief o halav achan tuch urdalav the vachan bio. The vachan maro Machan a buckle a gairy sig chit mathering maravechski han skoen ali Traum vachan warnly Klet vachan died diddle dee Machan lor fine a fee na gwimi Machan hiol de home to us a chahir Machan de viol da higlir de lupui Eger oil gati Machan de chwrch de siomr na chirvrehe Machan de hirsche margo Parolum the mug knastu Machan winter, machan shinter, machan forsen, machan shadachish, machan en tilvoer, machan sagert, machan brohne, machan ol, machan starre, machan de vrien, machan en line, hoog na kasselo, machan en tilele, machan de chrede. Machan doek de goed schoen Machan de maaien Or machan rein ik boel al chile so chaher chan loen Is machen deinische, ik vannacht lumsig und achte straf, machen de goed kalt, roedigte, machen grossen thiel, machen de wille, machen de goed mille mon bier, machen nerig en chalina hoort aan de boeing, Machan en vaske kjol de rollen Machan de rollen ik ma toen lachon lerinki De vachen kurp agus tu ig lios ken klar tri agus tri la Machan en skevre de hoel agus i de gleichert on de hau Machan en duel te hedelaun Machan en ankere agus se gramu gedacht on het on broeg hau Machan en roe nach reven shelter en nismo Machan en groot
fáisianat nachan an bharthal dag de cheann in a rothleán ró nachan a beagdal as nachan mo chléirs gearan a Le builen vaden Slurrim the man Linten frozy Sejam bem-vindos ao Festival de Gualalupa. Eu sou o Mestre Ícaro, um mestre do quinto raio divino da ciência e da verdade. Eu fui incumbido pelos outros mestres que fazem parte da hierarquia deste planeta para poder conduzi-los durante este material especial que propõe-se a trazer a vocês um resumo de Gualalupa, o Festival da Percepção. Gualalupa é um festival que já vem sendo celebrado pela hierarquia planetária
por mais ou menos 3.226 anos. Isso quer dizer que este festival antecede até mesmo a vinda de Buda Gautama a seu mundo. O festival está intimamente conectado a Gautama, pois nos preparativos que este fazia, épocas antes de sua encarnação como Gautama, ficou decidido, a um certo ponto, de que a sua partida do plano espiritual para aquela encarnação que traria à tona o budismo no mundo, então sua partida deveria ser celebrada com um grande festival. A primeira vez que o festival foi então celebrado foi quando toda a encarnação de Buda Gautama já estava então assentada nos livros da criação. E, tempos depois, esta foi concretizada com a sua chegada ao mundo dos homens. Então, Guadalupa, o Festival da Percepção, tem feito este lindo trabalho de lembrar a todos os mestres ascensionados de que Gautama abriu para o mundo dos homens a percepção completa e de muitas maneiras de que a ilusão do plano físico só pode ser continuada, só pode ser mantida, se a noção de que esta é a única realidade que existe permanecer no coração dos homens. Então, desde quando toda a planilha da encarnação de Gautama foi assentada nos livros da criação, e enquanto esperávamos para que essa se concretizasse como uma vida real no planeta físico, temos celebrado este grande festival. Por que é Guadalupa um festival de segunda importância? Por que é Guadalupa o festival mais importante depois de Vizag? Pois desde a vinda de Gautama a este mundo, outras percepções começaram a ser abertas de maneira acelerada para o mundo dos homens. A Gautama se seguiu logo após um outro nome importante, Jesus. Depois de Jesus, outros mestres também continuaram a chegar à sua densidade, como o grande profeta Maomé, Ignácio, Merlin, Joana d'Arc, Francis Bacon, Isaac Newton, Mark Twain, Shirdi Sai Baba, Sathya Sai Baba, agora Prema Sai Baba, o controverso Osho, Sadhguru, o mestre do Plum Village, o grande Dalai Lama, Mestra Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mestra Pieta, Mestra Dolores, entre tantos outros. Qual é a relação
da vinda de todos esses mestres mencionados nos últimos 2000 anos, depois que Buda Gautama encarnou em seu mundo. A relação entre o festival, entre o Buda e entre estes é que o Buda abriu a percepção de que há muitas percepções. Há muitas colocações sobre como a inteligência pura pode ser experienciada. E cada um destes fez um papel de revelar ao mundo dos homens como estes podem se relacionar com a sua inteligência pura. Deste ponto em diante, em 2022, haverão muitos outros que virão para trazer outras vias de percepções sobre como entenderem si em meio à realidade de serem a inteligência pura, como relacionarem-se com a inteligência pura e como decidirem ir em frente como uma manifestação dessa inteligência pura. Se vocês tiverem alguma bebida fresca ou quente, agora incentivo-vos a deleitarem-se com ela. Eu tenho um chá de erva doce e vamos brindar energeticamente a vinda de Gualalupa a seu conhecimento. Vocês são um dos grandes felizardos humanos que estão tendo acesso a pontos altos deste festival que aconteceu nesta última sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, no plano ascensionado. Vamos brindar com o beber de uma bebida de sua preferência, a Gualalupa. Antes de eu dar mais algumas informações sobre quais serão os temas apresentados para vocês que estão vendo essa seleção dos melhores momentos de Gualalupa através de canalização, vocês obviamente devem querer conhecer, ou estão pelo menos interessados de saber quem sou eu, Mestre Ícaro. Um breve resumo sobre minha última existência neste planeta. Eu, como Ícaro, eu era um poetizo, um grande poeta. Eu escrevi grandes obras literárias, das quais apenas 20% sobreviveram às areias do tempo. Infelizmente, os documentos que atestam a minha extensa obra literária estão muito danificados para que eles possam, de fato, ligar o meu nome como sendo o autor de tais trabalhos. Mas foi assim que eu vivi boa parte de minha vida na minha última encarnação, sendo um grande poetizo, sendo um grande poeta e, por conseguinte, em minha época, ser um poeta e ser um filósofo eram coisas que praticamente emaranhavam-se, eram coisas que eram vistas praticamente como a mesma coisa. Eu sempre fui recluso por toda a minha vida. E a minha iluminação se deu através das minhas extensas reflexões sobre a vida na Grécia Antiga e particularmente nas ilhas que compreendiam a Grécia naquela ocasião.
Eu cresci numa ilha chamada de Delfos. Permaneci nesta ilha até os meus 9 anos de idade, quando meus pais foram assassinados bem na minha frente. Eu caminhei até a outra parte da ilha, onde havia uma embarcação que quase que semanalmente atracava no local e pegava especiarias para levar para outras ilhas da região. Eu me voluntariei como um trabalhador dessa embarcação e, como vocês bem devem saber, na ocasião não havia nenhuma contraindicação, não haviam leis que protegiam as crianças. Assim, virei um trabalhador infantil à idade de 9 anos, me tornei um marujo, me tornei parte da tripulação daquela embarcação. Permaneci assim entre os meus 9 até quase os meus 12 anos de idade, quando fugi da tripulação e fui perseguido durante 33 dias pelas autoridades locais que, subornadas pelo capitão da embarcação, me procuraram ferozmente. Mas consegui escapar. Subi até uma região escarpada, montanhosa de uma das ilhas grecianas e lá encontrei algo que se pareceria com os faróis modernos que iluminam os mares, as encostas das costas para suas grandes embarcações atuais. Nesse tipo de farol encontrei um senhor, Dromédio. Dromédio acabou me recebendo. Era quase como se ele estivesse me esperando, como se ele soubesse de que um dia receberia um menino. Dromédio me tomou e começou a cuidar de mim. E Dromédio era um grande sábio, era um grande alquimista. E ele me ensinou a arte da poeticidade. Ele me ensinou a arte de registrar os eventos históricos. Ele me ensinou sobre como registrar a história humana da maneira mais fidedigna possível. Dromédio, quando ele me recebeu, já estava com 67 anos de idade. Depois de 20 anos, logo quase beirando seus 87 anos, Dromédio nos deixou. E todas as suas posses, incluindo o local que parecia um farol, se tornaram a minha residência e o meu legado. E então foi naquele lugar aonde atingi a minha iluminação e 3 anos depois eu atingi também a minha ascensão. Isto vem para dizer que não foi apenas Katumi que permaneceu por um longo tempo encarnado no planeta após a sua iluminação. Na verdade, Katumi permaneceu por apenas alguns dias a mais do que eu. E por isso ele é assim creditado como mestre que, em épocas outrora, tinha permanecido por um tempo considerável após ser reintegrado à Fonte Suprema. Mas agora, em tempos modernos, desde 1997, nós já temos mestres que excederam essas duas quantidades de tempo referentes a mim e a Katumi. Temos mestres que já estão aqui na Terra após a sua iluminação por pelo menos uma década. Então, eu gostaria de dizer a vocês de que vocês se conectarem com a minha história é uma maneira de vocês se conectarem com a minha veia existencial, com a contribuição que dei à Fonte Suprema. Talvez deva ser justamente por isso que os mestres da hierarquia convidaram a mim para fazer a abertura de Guadalupa neste ano de 2022. Porque apenas um poeta pode
trazer camadas sobre a percepção de realidade sobre as quais ele quer descrever que nenhum outro conseguiria. Um poeta precisa entender muito bem a realidade sobre qual ele descreve, caso ele decida descrevê-la, para então determinar quais nuances, quais adendos, quais dispositivos, quais constatações, quais adornos serão cabíveis no registro daquilo que ele quer falar e comunicar a outros. Impressionantemente, eu era um poeta, assim como Dromédio, e quando nós escrevíamos nossas poesias, nós não possuíamos interesse nenhum de que outros a lessem. Talvez isso tenha tido um impacto direto enquanto da minha obra literária sobreviveu. E mesmo tendo sobrevivido, não foi descoberta por nenhum de seus arqueólogos atuais. Mas agora me pedem que eu finalize o que disse a vocês, o resumo que fiz sobre minha história. Vamos falar sobre por que vocês estão aqui em Gualalupa. Por que este festival é tão importante, além das coisas já ditas relacionadas a Gautama, a chegada dele em seu mundo e como ele abriu por assim dizer, a porta para que outras veias da inteligência suprema pudessem se materializar como os muitos dos mestres, controversos ou não, que desde Gautama aportaram em seu mundo. Gualalupa é extremamente importante para a hierarquia planetária, porque diferentemente de Visakhi, que trata da celebração do Logos planetário que encarna a vivência deste planeta, Gualalupa trata da evolução deste Logos planetário, em todos os níveis em que esta evolução consciencial e que também se manifestará como uma evolução material, fisiológica, biológica e ecológica pode acontecer. Então, em Visakhi, nós celebramos a vida da Terra em seu aspecto ou polaridade negativa, o aspecto pai da Terra, Buda Gautama. Mas em Gualalupa, depois de termos feito essa celebração, nós pensamos como o Pai pode ser mais do Pai. Como o Pai pode se expressar cada vez mais através de todas as criações e de todas as camadas que o compõem, que em último caso são a sua compreensão ou percepção de planeta Terra. Em Visakhi, nos regozijamos de que a Terra é o Pai de todos que ela abriga. Em Gualalupa, nós ponderamos sobre como todos esses que são abrigados pelo Pai constituem a percepção de que o Pai é, podem se afeiçoar e se tornar mais como Ele, como podem se conectar melhor e ajudar para que o Pai um dia transcenda, tanto quanto vocês pessoalmente têm transcendido em suas experiências pessoais, em seus desafios pessoais, nas coisas que a sua vida a nível particular lhe traz. Então, Gualalupa é um desenvolvimento natural do que realmente nos importamos com o festival de Visakhi. Em Visakhi, o Pai nos recompensa com a sua luz. Em Gualalupa, nós agradecemos ao Pai pela luz que Ele dispensou para os próximos 365, 366 dias do próximo ano solar. Do ano solar que, do ponto de vista da hierarquia planetária, começa de fato com o festival de Visakhi. Eu também fiquei incumbido de selecionar as partes deste festival
que são de interesse para aqueles que metafisicamente e multidimensionalmente nós já sabíamos que estariam presentes neste evento, cada um de vocês por nome. E em particular, como este evento está sendo publicado pelo canal Amerlin Sage, nós então sabemos que vocês estão na jornada das jornadas, na jornada da ascensão, na jornada da autorrealização. Então, eu agora, nesta primeira sessão, falarei um pouco sobre como Guadalupa pode ajudá-lo e ajudá-la a vocês se autorrealizarem o mais rápido o possível. Com isso, vamos começar com a primeira pergunta. O que ainda falta para que a sua iluminação aconteça? O que ainda lhe falta? O que ainda não está percebido para que a luz possa se apossar daquele espaço até então desconhecido dentro de seu ser? Para a maioria dos mestres, o caminho da iluminação foi longo e penoso. Vocês já devem ter ouvido de tantos mestres que nas vidas respectivas em que estes primeiros mestres ascenderam, havia pouco ou nenhuma informação. Não havia muitas vezes nem sequer palavras para descrever os processos internos e de vida que estavam a atravessar, como vocês possuem agora, como ascensão, iluminação, autorrealização, e tantas outras usadas por muitos grupos espirituais. Além disso, esses mestres não eram necessariamente, estes que viriam a se tornar mestres não eram necessariamente, minimamente sequer associados a grupos ocultos, espiritualistas. No geral, eram pessoas indoutas e comuns. Eram pessoas dos pastos, das lavouras ou lavouras. Eram pessoas dos altos das montanhas. Pessoas de regiões inóspitas. Vocês devem ver por mim mesmo, mestre Ícaro. Fiquei boa parte de minha vida dentro de um edifício que mal funcionava para iluminar os barcos à distância. Na última ala deste edifício, apenas me deleitando com a escrita. O que todos os mestres têm em comum? Em que momento eles perceberam que talvez o que os estivessem privando de atingirem a sua iluminação era aquilo que ainda não haviam percebido? Aqui eu trago uma outra reflexão. Muitos mestres nem mesmo perceberam que estavam na jornada que vocês chamariam de ascensão até um ponto já muito avançado dentro da mesma. Talvez seja até curioso de que aqueles que tiveram tão pouco para se realizarem, para se iluminarem em suas vidas, foram justamente aqueles que hoje mais falam sobre o tema. Meio que eles foram buscar se informar com os termos técnicos, com os termos espirituais e com todo o repertório de que já havia multidimensionalmente no plano ascensionado quando lá chegaram. Então eu volto a perguntar: o que ainda falta para a sua iluminação? É importante perguntar também: da onde vem essa percepção de que falta algo? Por que você se convenceu de que ainda falta algo? Quais foram os eventos, os pensamentos, as circunstâncias e acontecimentos que lhe fizeram duvidar, que lhe trouxeram a esse tipo de questionamento? Será que o caminho é realmente sobre sempre estar apercebido de que se está nele? Será que o caminho
é sobre sempre saber necessariamente quais são os próximos passos. Será que o caminho é sobre ter tudo perfeitamente equilibrado em suas vidas humanas, para que você de fato possa respirar profundamente e dizer: agora sim, eu estou mestre, eu sou o mestre ascensionado, pois a minha vida reflete em todos os níveis e de todas as maneiras a perplexidade da complexidade méstrica. Eu vou lhes dizer agora o que lhes falta. E lhes direi o que lhes falta de acordo com comentários feitos no Festival de Guadalupe nesta última sexta-feira pela Contagem de Tempo em Seu Mundo. Mas adicionarei aqui as energias que vejo serem emitidas por suas consciências, daquilo que vocês espertamente esconderam muito bem dentro de si, para que não descubram tão rapidamente o que ainda lhes priva do grande prêmio. Mas retornemos a conceitos primordiais. O que é a ascensão? Vocês já ouviram muitas definições. Eu lhe darei uma poética. Preparados? Por favor, anotem a minha definição de ascensão. A ascensão é um livro perpetuamente escrito. Quem é o livro? Você é o livro. O que é escrito no livro? Uma história. E se a história for interessante o suficiente, cheia de verdade, cheia daquilo que pode fazê-la continuar sem parar, ela então será perpetuamente registrada. Quem escreve a história no livro? No caso, quando sabe-se que você é o livro que recebe a história. Não importa. Não sabemos quem escreve a história. E não é relevante sabermos. Não sabemos nem mesmo se é uma pessoa, uma coisa ou isto. Apenas sabemos de que quando você se apresenta como um livro e algo começa a ser escrito em você, e este algo é aquilo que vocês descreveriam como ascensão, você será perpetuamente um livro, pois haverá perpetuamente uma história para ser escrita nele. Van voorval werd trollom even tijdestert dame vier goeie dit